me chamo Rafael, sou homem negro, de cabelos pretos, barba preta, estou utilizando óculos e estou utilizando hoje uma camisa cinza. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Hoje vamos continuar a entender melhor e refletir sobre a unidade, concepções e práticas pedagógicas, que são fundamentais para a construção de um currículo na educação infantil. O nosso foco será entender como organizar o currículo de forma que ele esteja alinhado aos eixos estruturantes da educação infantil, especialmente as interações e as brincadeiras, de forma a garantir o desenvolvimento integral de bebês e crianças, sempre respeitando os princípios da BNCC e as DECNEI. Esses dois eixos estão presentes tanto nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, quanto na Base Nacional Comum Curricular. Eles são fundamentais porque as brincadeiras e as interações não são apenas atividades recreativas, mas sim espaços privilegiados para a aprendizagem. É por meio da brincadeira que bebês e crianças exploram o mundo, expressam suas ideias e constroem novos conhecimentos. Assim, essas práticas devem ser valorizadas, pois elas garantem que o processo de aprendizagem seja lúdico, significativo e respeite a diversidade de cada bebê e criança. Agora, falando sobre o planejamento pedagógico. Ele deve criar contextos educativos que promovam diversas possibilidades de aprendizagens, como destaca bem o artigo 9 das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Isso significa que o planejamento precisa ser flexível e inclusivo, criando um ambiente que favoreça a vivência de experiências integradas e significativas, tendo os campos de experiências da BNCC como referência para organizar propostas que articulam diferentes saberes. Esse planejamento deve envolver experiências ricas como jogos, músicas, movimentos, linguagens, histórias e interações que despertam o interesse e a curiosidade de bebês e crianças. Outro ponto muito importante é a organização de condições pedagógicas. O currículo precisa garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de bebês e crianças, conforme estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular. Isso envolve assegurar que tenham acesso a práticas pedagógicas que promovam seu desenvolvimento de forma integral e integrada em seus diferentes aspectos: físico, emocional, social, cognitivo e linguístico. O mais importante aqui é que a educação respeite a diversidade de todos os bebês e crianças, garantindo que elas, independente de sua origem, tenham as mesmas oportunidades de aprendizado. Além disso, o currículo precisa integrar patrimônios culturais e os conhecimentos de bebê e das crianças. As atividades pedagógicas devem se articular aos saberes da cultura local e regional, como os interesses e as vivências de bebês e crianças. Isso valoriza as identidades delas e também constrói um ambiente de aprendizagem que é tanto culturalmente rico quanto pessoalmente relevante, respeitando a vida cidadã e a pluralidade de experiências. Ao construir a proposta pedagógica, é essencial evitar a fragmentação do conhecimento, ou seja, o currículo não deve ser organizado de forma disciplinar com conteúdos isolados de forma rígida. As DECNEI e a BNCC vão orientar que o currículo seja organizado de forma integrada, centrado e considerando as experiências significativas que promovam o desenvolvimento integral de bebês e crianças. Em vez de fragmentar por disciplina, o currículo deve articular saberes por meio de vivências que valorizam os interesses, os ritmos e as múltiplas linguagens, conectando diferentes campos de experiências em contextos educativos que respeitem sua singularidade e seu protagonismo. Além disso, é importante garantir que o currículo ofereça situações pedagógicas amplas e diversificadas. Isso inclui práticas que abordem não apenas a linguagem oral e escrita, mas também outras formas de comunicação, como a linguagem visual, incluindo libras e atividades que exploram o cotidiano, e a diversidade étnico-racial, cultural, ambiental e também social. Essas práticas garantem que bebês e crianças se envolvam com múltiplos aspectos da realidade do aprendizado, conforme as Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação Infantil e a Base Nacional Comum Curricular. O próximo ponto a ser destacado é a promoção da participação ativa de bebês e crianças. A proposta pedagógica deve garantir que as mesmas não sejam apenas receptoras de conhecimento, mas participantes ativas no planejamento e na realização das atividades. Isso significa criar momentos em que possam expressar suas ideias, fazer escolhas e participar de decisões, promovendo um aprendizado mais significativo e intencional. O planejamento também deve prever diferentes formas de agrupamento de bebês e crianças ao longo do dia. Isso inclui momentos em pequenos grupos, duplas, grandes grupos e também momentos individuais. Esses agrupamentos devem ser flexíveis, permitindo que bebês e crianças experimentem diversas formas de socialização e aprendizado, respeitando seus tempos e preferências.
A aprendizagem de bebês e crianças deve ser garantida através de atividades permanentes, eventuais e sequenciais, como projetos, oficinas e ateliês, além de práticas cotidianas que proporcionem vivências educativas. Essas experiências diversificadas enriquecem o processo de construção de conhecimento e atendem às múltiplas formas de expressão, garantindo que elas possam aprender de maneira divertida e relevante. Em relação à organização do tempo, ele precisa ser planejado de maneira a respeitar os ritmos individuais de bebês e crianças. Devemos equilibrar atividades estruturadas como as atividades espontâneas, de forma que as transições entre uma atividade e outra sejam suaves, garantindo que bebês e crianças se sintam seguras e motivadas a participar sem pressa ou sobrecarga. Outro aspecto fundamental é garantir que os espaços externos da instituição sejam acessíveis e utilizados de forma diária. O contato com o espaço ao ar livre, como jardim ou parques, oferece a oportunidade de exploração e aprendizado, que complementam as atividades realizadas dentro da sala de referência. Esses espaços ajudam no seu desenvolvimento e na interação com o ambiente natural. A proposta pedagógica também deve promover a interdependência entre bebês e crianças e a natureza. Isso vai incluir atividades que envolvam o cuidado com o meio ambiente, como a jardinagem, a observação da fauna e a flora, e discussão sobre sustentabilidade e a preservação da biodiversidade. Essas experiências são importantes para o desenvolvimento da consciência ambiental desde cedo. Além disso, as interações entre professoras e professores, bebês e crianças devem ser pautadas pelo acolhimento e pela afetividade. Isso significa criar um ambiente seguro e acolhedor, onde bebês e crianças se sintam valorizados e respeitados, independente de suas características pessoais. A afetividade é essencial para o desenvolvimento emocional e social de bebês e crianças e deve ser priorizada em todas as interações diárias. Outro aspecto importante é o apoio ao processo de apropriação da linguagem escrita. A educação infantil tem um papel fundamental nesse processo, apoiando bebês e crianças de maneira gradual, respeitando seus ritmos. Isso pode ser feito por meio de atividades que despertam interesse pela leitura e escrita, como a contação de histórias, jogos de palavras e atividades criativas de escrita. E por fim, vamos falar sobre a alimentação saudável. O planejamento pedagógico deve incluir práticas de alimentação saudável que respeite os ritmos de bebê e das crianças e ofereça momentos de socialização durante as refeições. Os bebês e as crianças devem ter a oportunidade de se alimentar de maneira autônoma e com alimentos naturais, respeitando também as práticas culturais e sociais relacionadas à alimentação. Vamos a um exemplo prático? Imagine uma escola de educação infantil que organiza atividades ao ar livre, como explorar o jardim ou fazer pequenos projetos de jardinagem. Os bebês e as crianças podem aprender sobre as plantas, a natureza e a sustentabilidade de forma lúdica. Além disso, o planejamento pode incluir atividades que promovam sua participação ativa, como a escolha de temas para os projetos ou a criação de momentos de leitura e escrita, que se conectam com a realidade da comunidade. Isso sempre respeitando os ritmos e a promoção da inclusão. Essas são apenas alguns dos aspectos fundamentais da proposta pedagógica na educação infantil. Lembrando sempre que o objetivo é criar um currículo que respeite os bebês e as crianças como seres completos, com diversidades, necessidades, potencialidades que favoreçam seu desenvolvimento de forma integral. E é isso, chegamos ao fim de mais uma aula, pessoal. Até as próximas!